Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Hoje, conforme eu tinha dito, eu vou aqui fazer um videozinho, tá? Explicando aí o porquê que o volume da esfera é a famosa fórmula de 4 terços de πr ao cubo, né? Então, da onde que veio isso? Por que que a fórmula tem que ser essa, né? Qual é a justificativa para esse resultado, tá bom? Bom, eu vou, antes, pessoal, de falar propriamente do volume da esfera, eu vou falar de um princípio, tá? Chamado princípio de Cavalieri, tá? Que é um princípio muito, muito, muito importante, muito forte em matemática e muito forte em geometria espacial, que ele é a base praticamente de tudo que a gente de tudo que a gente envolve volume em geometria espacial, tá? Então tudo que envolve volume, no fundo, ele tem uma ideia no princípio de Cavalieri, tá? E não é diferente com o volume da esfera, beleza? Então vamos lá. Que princípio que é esse? Bom, o que seria esse princípio, pessoal, de Cavalieri? Dois sólidos nos quais todo plano secante paralelo a um dado plano determine superfícies de áreas iguais, superfícies equivalentes, são sólidos de volumes iguais ou sólidos equivalentes, tá? Então, vamos resumir então o que quer dizer esse princípio. Seguinte, vamos supor que você tenha dois sólidos aqui qualquer, não importa, tá? E vamos supor que eu vou. E vamos supor que esses dois sólidos, né, estão apoiados aqui sobre o plano alfa. Beleza? Vamos supor que eu pegue um plano beta, tá? E eu vou paralelo a esse plano alfa, e eu vou cortando esses sólidos, tá? Em várias posições, não importa. Um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, eu vou cortando, tá? Vou cortando. Tic, 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 tic. Beleza? Quando esse plano beta, que é paralelo ao plano alfa, intersectar os dois sólidos, ele vai gerar uma secção, certo? Essa secção aqui, eu estou chamando nesse pedacinho aqui de essa secção de área, essa secção que tem a área A1 e essa secção aqui tem a área A2, tá? Então vamos chamar esse sólido aqui de S1, esse aqui de S2, tá? Beleza? Se todo corte que eu fizer nesses dois sólidos, tá? A área dessas duas secções forem equivalentes, ou seja, se as áreas forem iguais, então o volume desse sólido, desses dois sólidos, também serão iguais, tá? E é isso que o que diz o princípio de Cavalieri, né? Então, se a área 1 é igual à área 2, então o volume do sólido 1 é igual ao volume do sólido 2. Tudo bem? Então, resumo. Você passa você vai passando esse plano beta, né? Esse plano beta vai intersectando aí os dois sólidos, tá? Beleza? E se para todo plano beta paralelo ao plano alfa isso acontecer, o que acontecer? A área dessa secção gerada no sólido 1 for igual à área da secção gerada no sólido 2, então esses dois sólidos vão ter o mesmo volume. Beleza? Muito bem. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre quem era o Cavalieri, tá? O Francesco, me desculpa meu italiano, Francesco Bonaventura Cavalieri, ele foi um matemático religioso italiano do século XVII, né? Ele nasceu no final do século XVI, mas boa parte da sua vida se deu aí no século XVII. E ele é um matemático, então, que nasceu em Milão, e ele era padre, né? Ele era religioso e gostava de estudar matemática. E ele foi responsável, né, por, digamos assim, criar esse princípio, né,
que muita gente acabou criticando esse princípio, né? Porque esse princípio, a gente aqui não demonstrou ele porque, para nós aqui, a gente meio que assume esse princípio meio que como se fosse um axioma ou um postulado. É, se você for em cursos mais avançados de matemática, por exemplo, o curso de teoria da medida, este fato ele é enunciado como um teorema. Então, todo teorema tem que ter uma demonstração. Tá? Aqui a gente vai assumir para nós mesmos como se fosse um postulado. E, conforme eu estava dizendo, o Cavalieri ele foi bastante criticado, né? Por esse resultado, porque achavam que ele não tinha o rigor necessário, em que a geometria, em que a matemática naquela época exigia, enfim. Mas, né, conforme eu disse para vocês, esse princípio ele é verdadeiro, né? Esse princípio ele é verdade. É claro que esse rigor dessa demonstração a gente só vê em cursos mais avançados, como em curso, por exemplo, de teoria da medida, conforme eu falei, mas aí uma matemática bem avançada mesmo. E não tem nenhum problema a gente assumir esse resultado como se fosse um postulado. Tá bom? Beleza? Então, este que é o famoso princípio de Cavalieri. Bom, tendo agora esse princípio de Cavalieri na nossa cabeça, então vamos provar aí que o volume V de uma esfera de raio R é 4/3 de πr ao cubo, né? Da onde veio isso? Por que isso é verdade? Então vamos lá. Pessoal, para começar essa demonstração, eu já vou supor que a gente já sabe calcular o volume de um cilindro e do cone, tá? Porque são esses dois sólidos que a gente vai precisar usar aqui durante a demonstração. Tudo bem? Então, a demonstração, pessoal, vai começar o seguinte. Nós vamos considerar um cilindro de altura 2R, tá? Cujas bases são dois círculos de raio R também, da qual são retirados dois cones sólidos de altura R que têm por base as bases do cilindro, formando assim um sólido, S. Então vamos lá. Eu vou pegar, pessoal, um sólido gerado por um cilindro de raio R e altura 2R. E desse cilindro, eu vou retirar dois cones que têm como base as bases do cilindro e cuja altura mede R. Ok? Então, quando eu pegar o cilindro e retirar o cone, esses dois cones, eu vou gerar um sólido, tá? Esse sólido nós vamos chamar de sólido S. Então, o sólido S é gerado através da retirada desses dois cones dentro desse cilindro. Tudo bem? Considere ainda uma esfera de raio R que, assim como o sólido S, está sobre um plano. Então, está aqui uma esfera que também tem o raio R. Beleza? Muito bem. A nossa demonstração, pessoal, ela vai se basear primeiro, tá? Em provar que intersectando o sólido e a esfera por um plano paralelo à base, né? Essas secções vão ter a mesma área. Então, se vocês repararem aqui, na figura, eu tenho aqui um plano, tá? Esse plano aqui rosinha, que intersecta essas duas figuras, né? Intersecta o sólido e intersecta a esfera, tá? Nós vamos provar que a área da secção aqui do sólido, né, que é essa parte laranja, tá bom? Essa parte branca aqui não pega, tá? Porque eu retirei o cone, né? Então aqui a gente tem que ter uma visão espacial boa, tá? Então seria só essa parte aqui, né? Que no fundo é uma coroa circular. Então nós vamos provar que essa área aqui é a mesma área que essa secção aqui da esfera. Tudo bem?
Beleza? Então, a gente vai provar que a área dessa secção é igual à área da secção da esfera. Bom, que é o que eu estou dizendo nessa parte aí do slide, tá bom? Então, como que vai começar a nossa demonstração? Bom, se eu tenho que demonstrar que a secção do sólido aqui, né, é igual à secção da esfera, então vamos calcular cada uma das secções e vamos chegar numa igualdade, certo? Então vamos começar primeiro calculando a secção da esfera, tá? E aqui eu fiz uma figura, tá? Com essas notações que eu vou usar durante a demonstração, tá bom? Então aqui eu chamei de O o centro da esfera, tá? Peguei aqui um ponto A e um ponto B. Vamos chamar aqui de X a distância do centro da esfera até a secção. Geralmente, né, a gente chama essa distância de Dzinho, tá? Mas aqui eu vou chamar de X. Tudo bem? Bom, e aqui no sólido, eu peguei esse ponto V, que é o vértice do cone, tá? Peguei aqui um ponto C e um ponto D, um ponto E e um ponto F, e aqui um raio R e essa distância aqui de X, tá? Mas depois eu volto aqui, porque nós vamos provar primeiro a secção da esfera, então depois eu explico com mais calma essas notações na secção do sólido. Muito bem. Bom, então se a gente chamar aqui de x, né, essa distância, nós sabemos, né, que e vamos chamar de Rzinho o raio da secção, né? Porque a gente já viu, né, que a secção de uma esfera é um círculo, certo? Quando a gente faz aí o corte paralelo ao centro. Beleza? Então vamos chamar de Rzinho este raio e de x essa distância. Nós sabemos, né, pessoal, que esse triângulo, que a gente pode formar aqui um triângulo retângulo, que eu chamei aqui de ABO, onde a hipotenusa vale o raio da esfera, os catetos são a distância, que é x, e o raio R, que é o raio da secção, tá bom? Então, aqui a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras, né? Uma vez que a gente sabe que esse triângulo é retângulo em B, portanto, nós temos que R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais R' ao quadrado. Certo? R'. Bom, a área dessa secção é a área de um círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. No caso aqui vai ser πr' ao quadrado. Bom, vamos tentar isolar aqui o valor do R' ao quadrado, né? Então, R ao quadrado menos x ao quadrado é igual a R' ao quadrado. Portanto, a área dessa secção aqui vai ser π vezes R ao quadrado menos x ao quadrado. Certo? Bom, então calcular aqui a área da secção da esfera é bem tranquilo. Tudo bem? Então, basicamente, aí a gente aplicou um conhecimento que nós já sabíamos. Bom, e agora vamos calcular, pessoal, a área da secção do sólido, né? E vamos mostrar que essa área também vale π vezes R ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Que é o nosso objetivo. Bom, agora vamos voltar aqui para a figura aqui do sólido. Então, de acordo com essas notações aqui, então eu chamei de V o vértice do cone, de E aqui o centro do cone e de F aqui esse ponto, tá? E eu chamei aqui de C, esse ponto aqui da secção, e este ponto aqui de D, tá? Bom, nós vamos aqui tomar, tá bom? Como o centro da esfera, certo? E o centro dos dois cones, né? Estão aqui, digamos assim, na mesma altura, tá? Então, nós vamos... E o plano passa aqui pelo centro, né? Pelo centro não, aqui por esse caminho aqui, digamos assim.
Então, nós vamos chamar de xzinho, que é também a distância do vértice do cone até o plano, tá bom? Então, a distância do vértice do cone até a secção é a mesma distância do centro da esfera até a secção, tá bom? Então, essa distância aqui é a mesma que vale x. Tudo bem? Bom, aqui vale o raio da esfera, né? Aqui vale rão. E a gente observa aqui dois triângulos que são retângulos, né? Nós temos aqui dois triângulos, que é o triângulo, de acordo aqui com as minhas notações, VDC, onde aqui mede x, e o triângulo VEF, né? Esses triângulos, eles são semelhantes, né, pessoal? Pelo caso, ângulo-ângulo. Tudo bem? Esse ângulo aqui em V, ele é comum, certo? Bom, então aqui vale R, certo? E quanto vale de V até E? De V até E vale R, certo? Porque lembra que a altura do cone vale R, certo? E a altura do cilindro vale 2R, certo? Então, de V até E vale R também, que é a altura de um dos cones. Bom, como esses triângulos são semelhantes, então a gente consegue usar a semelhança, certo? Então, por exemplo, VE está para VC, assim como EF está para CD, por exemplo. Certo? Então, vamos fazer isso lá no próximo slide, tá? E aqui está a proporção. Então, VC sobre VE, tá? Então, VC sobre VE é igual a CD sobre EF, tá? Beleza? Aqui eu tinha colocado do triângulo maior, digamos assim, para o menor, mas também pode ser do menor para o maior, nenhum problema, que VC sobre VE é igual a CD sobre EF, que dá a mesma coisa, evidentemente. Tá? Bom, daí a gente percebe que o VC, ele mede x, que é a distância lá do vértice do cone até a secção. O VE é a altura do cone, que vale R. O CD, eu não sei quanto que vale, então vou deixar ele aqui, CD. Sobre EF. EF é o raio da base do cone, que vale R também. Bom, então a gente consegue deduzir aqui, né, que o CD também vale X. Beleza? Então, esse segmento aqui, que é o CD, ele também vale X. Isso é muito bom, né, pessoal? Por quê? Porque a área dessa secção, que é o que eu quero calcular, é uma coroa circular, certo? Ó, essa parte rosa aqui. Então, deixa eu fazer um desenho aqui. O que eu tenho aqui nada mais é que uma coroa circular. Aqui está a parte rosa, que é a área da secção, certo? Bom, esse círculo aqui menor, ele tem raio X, que seria do C até o D. E esse círculo maior aqui, né, digamos assim, ele tem raio R. Né? Ele coincide aqui com o raio do cone, certo? Então, aqui eu tenho o setor circular de raio R e X. Como eu calculo a área de uma coroa circular? Eu falei setor circular, né? Coroa circular. Então, aqui eu tenho a área de uma coroa circular de raio R e X. Como eu calculo a área aqui em rosa? Olha, é simples. A área em rosa é a área do círculo grande menos a área do círculo aqui pequeno. Tudo bem? Portanto, a área vai ser igual a πr ao quadrado, que é a área do círculo todo, né? Deixa eu voltar para cá para fazer a figura melhor, tá? Vamos lá. Então, a área do círculo todo
πr ao quadrado, né? Vou chamar aqui a área 1. E a área 2 é a área do círculo pequenininho aqui, πx ao quadrado. Portanto, a área da coroa circular vai ser como? πr ao quadrado menos πx ao quadrado, tá? Que é o quê? π vezes r ao quadrado menos x ao quadrado. Olha que legal! Então, nós acabamos aqui de provar que a área da secção do sólido e a área da secção da esfera são iguais, certo? Que era aquilo que eu queria provar desde o começo. Então, essa área aqui é igual a essa área aqui. Tudo bem? Bom, e aqui, pessoal, cabe só uma pequena observação, que é a seguinte. Professor, mas você fez aqui considerando o cone do lado de baixo. E que o cone do lado de cima? Bom, a ideia é a mesma. Concorda? Se você pega, se eu tivesse um plano, né, que passasse, digamos assim, aqui na parte de cima, o raciocínio é o mesmo, é só você inverter a figura. Ok? Tá bom, professor, mas e se o corte fosse exatamente no centro da esfera e automaticamente passasse pelo vértice do cone? Bom, se isso acontecer, também é óbvio que eu terei aqui uma secção que vai ser um círculo de raio errão, tanto para cá como para cá. Certo? Deixa eu só melhorar aqui a minha figura. Vamos supor que o plano passa aqui pelo centro da esfera e pelo centro e pelo vértice aqui do cone. Tá? Então vamos supor aqui que tem um plano que passa aqui pelo centro. Bom, se isso acontecer, melhor ainda. Porque esses dois círculos vão ter a raio errão. Se eles vão ter o mesmo raio, eles têm a mesma área. Πr errão ao quadrado. Tá bom? Então, o caso em que o plano, digamos assim, intersecta o cone na parte de cima, o raciocínio é análogo ao que a gente fez. E no caso em que o plano passa pelo vértice do cone e pelo centro, é óbvio, né, é trivial que as secções terão a mesma área. Então, pessoal, o que nós estamos provando aqui é o seguinte: todo plano paralelo a este plano aqui de baixo, todo plano paralelo a ele, intersecta o sólido e a esfera, certo? E geram, tanto no sólido como na esfera, secções com a mesma área. Tudo bem? Muito bem. Portanto, se isso acontece, nós podemos usar o quê? Nós podemos usar o quê? O princípio de Cavalieri. O que diz o princípio de Cavalieri? Vamos voltar. Dois sólidos, dos quais todo plano secante paralelo a um plano dado determina a superfície de áreas iguais, então os sólidos também terão volumes iguais. Então, como a gente acabou de provar que não importa o plano, né, que eu faço esse corte, né? Sempre que eu fizer um corte com um plano paralelo ao plano de baixo, sempre vai gerar no sólido e na esfera a mesma área. Então, pelo princípio de Cavalieri, o volume do sólido deve ser igual ao volume da esfera. Certo? Então, aqui, pelo princípio de Cavalieri, o volume da esfera e do sólido são os mesmos. Beleza? Mas, porém, contudo, senão aliás, o volume do sólido é dado pelo volume do cilindro menos 2 vezes o volume do cone. Né? Lembrando que o sólido é gerado, né, retirando esses dois cones. Então, é muito fácil a gente calcular o volume do sólido. Pega o volume do cilindro
e subtrai 2 vezes o volume desses 2 cones. E isso é o volume da esfera pelo princípio de Cavalieri. Tudo bem? Bom, como que a gente calcula o volume de um cilindro mesmo? πr ao quadrado, né? Então, π vezes r ao quadrado. Então, este é o volume do cilindro. Como a gente calcula o volume do cone mesmo? 1/3 de πr ao quadrado h. O raio aqui do cone também vale Rzão. Então, 1/3 de πr ao quadrado vezes h. H é a altura do cone. Quanto vale a altura do cone? R. Tudo bem? Então, eu vou ter 1/3 de πr ao cubo. Só que são 2 cones, né? Certo? Então, o volume retirado vai ser o do cone de cima e do cone de baixo. Então, você pega esse número e multiplica por 2. Tá certo? Então, o volume retirado foi 2/3 de πr ao cubo. Logo, o volume do sólido vai ser o volume do cilindro menos 2/3 de πr ao cubo. E o volume do sólido é igual ao volume da esfera, ao volume da esfera pelo princípio de Cavalieri. Logo, o volume, então, da esfera, que é igual ao volume do sólido, vai ser π r ao quadrado, perdão, πr, isso, πr ao quadrado vezes Bom, a gente teve um probleminha aí no vídeo, tá? Mas acho que deu para vocês pegarem, tá? Então, conforme a gente estava falando, o volume da esfera é igual ao volume do sólido. O volume, então, do sólido é o volume de um cilindro, dado pela fórmula πr ao quadrado h, né? Então, aqui eu vou ter π vezes r ao quadrado vezes 2r. Lembrando que a altura do cilindro vale 2r, né? Então, isso vai dar 2πr ao cubo. E o volume do cone, 1/3 de πr ao quadrado h. A altura do cone vale r, né? Então, o volume vai ficar 1/3 de πr ao cubo, mas eu multiplico por 2, né? Porque tem 2 cones. Então, eu vou ter 2/3 de πr ao cubo. Portanto, o volume procurado vai ser 2πr ao cubo, que é o volume do cilindro, menos 2/3 de πr ao cubo, que é o volume dos 2 cones. Fazendo esta conta, eu vou ter 4/3 de πr ao cubo, que é justamente o que eu queria demonstrar, né? Então, portanto, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, sim, senhor. Tá bom? Bom, gente, então é isso, tá? Então, o volume da esfera vem daí. É claro que eu tenho outros métodos de você provar o volume da esfera. Por exemplo, eu posso provar o volume de uma esfera usando cálculo diferencial integral, né? Usando o princípio de integral, tá? Calculando o volume de um sólido girando uma circunferência de centro na origem e raio R, por exemplo, tá? Então, você pode usar, provar o volume da esfera usando um conceito em matemática, que é o conceito de integral. Só que são conceitos que a gente não aprende no ensino médio, né? Beleza? Então, o que nós temos à disposição de ferramenta é usar isso aqui, tá? Na verdade, é até melhor você usar isso aqui, né? Porque você usa argumento geométrico, tá? Você usa realmente a geometria assim mais a fundo. Não que em cálculo você não tenha que usar geometria, mas aí você está apelando para uma outra área da matemática, tá? Não que essas duas áreas elas não devem se falar, não é isso que eu quero dizer. Mas quando você prova por integral, né, você está deixando aí, digamos assim, algumas propriedades da geometria meio que de lado.
E uma dessas propriedades, um desses princípios, é justamente o princípio de Cavalieri. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço aí para todos vocês. Tchau, tchau.